Olá, como vão? Tudo bem? Vamos então prosseguir. Hoje a gente vai fazer alguns exercícios, né, para fixar e entender melhor a propriedade distributiva aplicada aos radicais, tá certo? Então, só para lembrar a propriedade distributiva, antes de começar isso aqui, por exemplo, se você tem 3 multiplicado por x menos 2, um exemplo. A propriedade distributiva ela é aplicada quando você tem um certo valor multiplicando uma soma de valores, tá certo? Então você faz a distributiva aqui. 3 vezes x, 3x. 3 vezes menos 2, menos 6. Somente isso. A propriedade distributiva ela pode ser usada mesmo que você não tenha incógnitas, letras. Por exemplo, eu podia ter feito assim, 3 que multiplica 5 menos 2, por exemplo. Óbvio que, naturalmente, você faria 3 vezes... Isso aqui é o número 3. 5 menos 2 é 3. 3 menos 3, 9. Mas você pode usar a propriedade distributiva para resolver, para calcular o valor dessa expressão e vai achar o mesmo 9. Fazendo assim, 3 vezes 5 é igual a 15. 3 vezes menos 2 é igual a menos 6. Ora, 15 menos 6 é 9. Tá certo? Então eu achei o mesmo valor fazendo a distributiva ou de outra maneira. Aqui, você não pode, como você não sabe o valor da incógnita, você não pode fazer nada aqui matematicamente. Só se você soubesse o valor de x. Se você sabe que x é 5, você substitui o 5 aqui. 5 menos 2, 3, 3 vezes 3, 9. Mas se você não sabe, o que você pode fazer aqui é aplicar a distributiva, como você poderia aplicar aqui também, tá certo? Então aqui, ó, mais 2 exemplos para você de propriedade distributiva. 2a que multiplica a menos 5b. Vou aplicar a propriedade distributiva aqui, tá certo? Eu vou desenvolver esse produto, essa multiplicação. Você está vendo que isso aqui é uma multiplicação, não tem pontinho aqui nem aqui, mas tudo isso é fator. Isso é um fator, porque está numa multiplicação, outro fator, e esse aqui é outro fator. Tá certo? Aqui dentro desse fator, que está dentro do parênteses, eu tenho um fator aqui, ó, e outro fator aqui. O que são fatores? Ué, só você lembrar, a ordem dos fatores não altera o produto. 3 vezes 5 é 15. Isso aqui é fator. Isso é fator. Se eu inverter a ordem, 5 vezes 3 também é 15. A ordem dos fatores não altera o produto. O resultado é o mesmo, tá certo? Então, quando eu falo fator, eu estou falando de multiplicação. Elementos, termos da multiplicação. Tá certo? Então eu tenho aqui, ó, tudo fatores. Quando eu tenho fatores, né, se eu tenho uma multiplicação, vou tirar o pontinho aqui, não é necessário marcar com ponto aqui, tá certo? Quando eu tenho uma multiplicação, você resolve essa multiplicação como? Desenvolvendo. Aqui no caso tem letras incógnitas, então você só pode usar distributiva aqui. Vou fazer isso então, ó. Esse fator aqui, vou usar isso como fator único, multiplicado por A, depois multiplicado por menos 5B. Então, 2A multiplicado por A, 2A ao quadrado, certo? Porque A vezes A é igual a A elevado a 1 mais 1, que é igual a A ao quadrado, tá? O expoente aqui é 1, aqui também é 1. A gente não escreve quando o expoente é 1, esse expoente a gente não escreve. Beleza? 2A vezes A, 2A ao quadrado, menos 2 vezes 5, 10. Por que eu coloquei menos aqui? Sinais contrários, diferentes. No produto, na multiplicação, resultado é negativo. Mais 2A menos 5B, resultado negativo. 2 vezes 5, 10. AB. Tranquilo? Acabou. Fiz a distributiva. Tá certo?
E se eu pedisse para você fatorar isso aqui? Você ia voltar para cá. Você ia verificar a parte numérica, quem é comum aqui? O 2. Está aqui também. É um fator comum. Né? O A também é um fator comum. Você ia colocar em evidência. 2A ao quadrado dividido por 2A. 2 morre com 2. A2 por A dá A. Menos 10 dividido por 2. 5A cancela com A. Voltei ao que está lá em cima, certo? Mas a distributiva é aplicada quando você tem uma multiplicação, tá certo? Estou multiplicando, faço essa distributiva. Outro caso ali, ó. 3x mais 1 multiplicado por 2x menos 5. Então, isso aqui são polinômios, né? Isso que está aqui é um monômio, é um único termo. E esse aqui, dentro do parênteses, é um binômio, são dois termos. Aqui eu tenho uma multiplicação de dois binômios. Esse binômio, 3x mais 1, que multiplica esse outro binômio, 2x menos 5. Tá certo? Como é que eu faço isso aqui? Vou fazer a distributiva. 3x vezes 2x, 6x ao quadrado. 3x vezes menos 5, menos 15x. Vou prosseguir. Agora é 1. 1, quando você multiplica 1 por qualquer coisa, você acha aquela coisa. 1 vezes qualquer número é o próprio número. Portanto, 1 vezes esse binômio é o próprio binômio. Tá certo? Vou escrever aqui, ó, mais 2x menos 5. 1 vezes 2x, 2x. 1 vezes menos 5, menos 5. Nem precisava. Bastava repetir isso aqui, só boto mais aqui, evidentemente. Tá certo? Então eu fiz a distributiva. Agora eu tenho que observar para ver se há termos semelhantes aqui que eu possa unir em um só. Aqui, ó. Tá certo? Então, ó, 6x ao quadrado menos 15x mais 2x menos 13x. Menos 5, que é esse que está aqui. Isso aqui eu resumi no menos 13x. Tá certo? Pronto, fiz a distributiva. Isso aí com polinômios. Agora, o que a gente quer ver hoje aqui rapidinho é a distributiva usando radicais. Para que não haja nenhuma dúvida, para que a gente fique tranquilo com esse tipo de cálculo. Evidentemente que há situações em que você pode não usar a distributiva. Fosse esse caso aqui, ó. 2x menos 5, que multiplica 2x menos 5. A maneira de você desenvolver esse produto é através da distributiva, se você quiser. Esse vezes esse, depois aqui, certo? Ou você lembrar que isso aqui é um produto notável. Quando você tem um binômio, desculpe aqui, eu vou botar um sinal de mais, tá? Um tem que ser mais, o outro ser menos. Se for assim, esses binômios aqui são praticamente iguais. Só um dos termos que tem sinal trocado. Se um dos termos aqui tiver o sinal trocado, diferente, então eu posso aplicar a propriedade aqui, um produto notável. Isso aqui é um produto notável. O que é um produto notável? É um produto que você pode memorizar, que é fácil de resolver. Isso aqui você resolve como? O quadrado do primeiro menos, sempre menos, o quadrado do segundo. Só isso. Aqui é o quadrado de 2x. 4x ao quadrado menos 25. Não precisava nem ter escrito isso aqui. Podia ter escrito isso aqui direto. Dá para fazer mentalmente. Quadrado de 2x, 4x ao quadrado. Quadrado de 5, 25. Sinal de menos. Acabou. Não precisei fazer a distributiva. Mas esses são casos especiais que também podem ocorrer com os radicais, certo? Vou ter que lembrar disso. Mesma coisa esse tipo aqui, ó. 2x menos 5 multiplicado por 2x menos 5. O mesmo sinal. Quando você tem o mesmo sinal, o que a gente acabou de ver aqui, o sinal de um dos termos aqui era trocado. Estava trocado, né? Não era positivo, também negativo. Agora não. Agora é igualzinho. Esse binômio é exatamente esse. Também isso aqui é um produto notável. Aliás, eu não precisava nem ter escrito isso, bastava ter colocado ao quadrado aqui. Tá certo? Que é a mesma coisa do que eu acabei de apagar aqui. Isso aqui que eu escrevi, que estava antes, 1
um número multiplicado por ele mesmo é esse número ao quadrado. Então, isso aqui é um produto notável também. Como é que você resolve esse produto notável? Olha, se está elevado ao quadrado, todos que estão aqui serão elevados ao quadrado. Tanto 2x, que dá 4x ao quadrado, quanto o menos 5. Não esqueça que menos 5 ao quadrado é menos 5 que multiplica menos 5. Então, o produto de números com o mesmo sinal dá positivo, certo? 5 vezes 5, 25. Então, isso aqui, o quadrado de menos 5 é mais 25, certo? Então, olha só, não acabou. Está faltando um termo aqui. Isso aqui dá, o resultado disso aqui é um trinômio, não é um binômio. Então, veja bem, mas pensa, se você elevou ao quadrado, todos esses termos vão ter que ser elevados ao quadrado. Está aqui. Elevei ao quadrado, elevei ao quadrado. Qual o termo que falta aqui? O duplo produto desses termos. O duplo produto, tá? Quer dizer, é o produto duas vezes. Você multiplica esses números aí, ó. Multiplica menos 5 com mais 2x. Dá menos 10x. Agora dobra. Menos 20x. Pronto. Normalmente a ordem não é essa. Normalmente a gente coloca assim, né? Aí por isso que muitas vezes a gente decora esse produto notável, quadrado primeiro, né? Menos duas vezes o primeiro pelo segundo, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Mas é a mesma coisa. Esse polinômio aqui, esse trinômio, é igual a esse. A ordem das parcelas, isso é uma soma algébrica, a ordem das parcelas não altera a soma. Tá? Isso é a mesma coisa disso, essa expressão. Podia colocar isso aqui em qualquer ordem. Tá bom? Então, lembrando isso aí, você vai usar todo esse conhecimento com os radicais também. Tudo isso que eu coloquei aí, você podia usar com número. Se você quisesse escrever 2 mais 5 ao quadrado, óbvio que isso aqui é 7 ao quadrado, isso aqui é 49. 7 ao quadrado, 49. Mas se você usar o que você conhece com o produto notável, aqui você vai achar o 49 do mesmo jeito. O quadrado de 2 é 4. O quadrado de mais 5 é 25. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. Multiplica, multiplica e dobra. Multiplica e dobra. 2 vezes 5, 10. Dobra, 20. Isso aqui dá 49 do mesmo jeito. 45 mais 4, 49. Certo? Então eu posso aplicar isso para qualquer coisa. Para números sozinho. Normalmente a gente não faz isso, mas eu poderia aplicar. E para radicais. Que é o que nós vamos fazer aqui rapidamente. Então, por exemplo, esse caso aqui, ó. Raiz de 5 que multiplica 3 raiz de 2 menos raiz de 5. O que você vai fazer? Raiz de 5 vezes 3 raiz de 2. Olha, você vai fazer isso. Ó, 3 vezes raiz de 5 vezes raiz de 2. Certo? 3 vezes raiz de 5 vezes 2. Só que são fatores. Não importa a ordem que eu escrevo aqui. Normalmente a gente coloca um número na frente do radical. Certo? Mas eu podia ter colocado esse raiz de 5 aqui na frente, tanto faz. De qualquer forma, normalmente é assim. O que acontece? Isso aqui você vai aplicar uma propriedade dos radicais aqui. Se você tem radicais com o mesmo índice, aqui é 2, só que a gente não precisa escrever o 2, e aqui também é 2. Isso aqui é uma raiz quadrada, porque tem 2 aqui, embora não esteja escrito. Embora não esteja escrito a raiz quadrada. A propriedade é que esse tipo de produto aqui é raiz quadrada de 5 vezes 2. Então isso aqui eu poderia escrever assim direto. Tá certo? Ou raiz de 10, que é a mesma coisa. Raiz de 5 vezes 2, raiz de 10. Tá certo? Então, vou colocar aqui, ó. 3 vezes raiz de 5 vezes 2. Tá bom? Você poderia ter colocado 10 aqui. Agora, multiplica por esse aqui. Raiz de 5 vezes 5. Não é isso? Raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 vezes 5. Isso aqui é 5 ao quadrado, 25. Tá certo? Agora, continuando aqui. 3 raiz de 10 menos, isso aqui é 5, certo? Raiz de 5 vezes 5 é raiz de 5 ao quadrado, que é a mesma coisa que 5. 2 dividido por 2 é 1.
Ou raiz de 5 vezes 5 é raiz de 25. Raiz quadrada de 25 é 5, tá certo? Várias maneiras de você resolver, entender ou interpretar isso aqui. Então, isso aqui é o resultado. Ó. Essa expressão aqui, depois que você desenvolve, resulta nessa outra expressão aqui. Tá certo? Observe uma coisa. Quando você multiplica um radical, né, uma raiz quadrada, por uma mesma raiz quadrada, exatamente o mesmo índice, o mesmo radical, o índice ao quadrado, na verdade, né? Raiz quadrada. Raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3, você já sabe que é 3. Simplifica logo, já dá logo a resposta. Porque isso aqui vai ser 3 vezes 3, 9, ou 3 ao quadrado. A raiz quadrada do quadrado de um número é o próprio número. Certo? Então não precisava nem ter escrito isso aqui, ó. Raiz de 5 vezes raiz de 5 é 5. Já poderia ter colocado a resposta direto. Tá bom? Essa outra expressão aqui. Raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3, que multiplica raiz de 3 menos 5 raiz de 2. Deixa eu apagar aqui em cima. Deixa eu conferir aqui. Tá certo. Vamos aplicar distributiva. Isso aqui não é um produto notável, né? Não é. Eu tenho que fazer distributiva mesmo. Vamos lá, então. Ó, raiz quadrada de um número multiplicado pela mesma raiz quadrada, então é o próprio número. É 3. Certo? Agora, raiz de 3 que multiplica menos 5 raiz de 2. Então, sinais contrários, resultado é negativo. 5 que multiplica a raiz de 2 vezes 3, certo? Agora vou fazer essa parte aqui de baixo, ó. Esse vezes esse. Ora, isso aqui vai dar sinais iguais, resultado positivo. 2 que multiplica raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3. Certo? E agora, esse por esse. Sinais contrários, resultado negativo. 2 vezes 5, 10. Raiz de 3 vezes raiz de 2, raiz de 3 vezes 2. Ou 2 vezes 3, tanto faz. Agora vamos simplificar isso aqui, ó. 3 menos 5 raiz de 6, mais, isso aqui é 6. 6 menos 10 raiz de 6. Certo? Ainda dá para... Os termos semelhantes a gente vai reduzir a um só. Então, por exemplo, aqui, ó, 3 mais 6, vou colocar como 9. E aqui, menos 5 raiz de 6, menos 10 raiz de 6, menos 15 raiz de 6. Certo? Essa aqui é a resposta. Ou seja, esse aqui é o resultado do desenvolvimento desse produto envolvendo radicais. Eu estou usando a propriedade distributiva, tá certo? Num produto de expressões contendo radicais. Então você tem que estar tranquilo com essas operações aí, tá certo? Com essas propriedades dos radicais, entendendo isso tudo aí. Vamos passar para o próximo aqui. Esse aqui. 2 menos raiz de 7, que multiplica 5 mais raiz de 7. Tá bom? Eu não tenho aqui um produto notável. Uma pequena manipulação aqui, isso aqui viraria um produto de Steven. Mas eu nem vou entrar nesse mérito, não vou fazer isso, tá? Para não complicar nesse momento essa situação. Mas tá vendo que aqui tem raiz de 7? E aqui também tem raiz de 7? Só que os sinais estão trocados, né? Eu poderia colocar um sinal de menos aqui fora e trocar o sinal desses dois. Né? Poderia fazer isso, ó. Isso que está escrito aqui, isso pode ser escrito dessa forma. Menos
menos 2 mais raiz de 7. Porque quando eu tenho sinal de menos na frente de parênteses, eu troco o sinal de todos que estão aqui dentro. Certo? Isso aqui é como se fosse menos 1 vezes isso aqui. Se você for distribuir agora, menos com menos mais 2. Mais com menos, menos, raiz de 7. Tá? Isso é o que estava aqui. Certo? Então eu posso reescrever isso assim. Né? De maneira... Se eu quisesse fazer isso, eu colocaria o menos aqui fora e isso aqui ficaria menos 2 lá dentro, mais raiz de 7. Esse valor aqui. E isso aqui eu ainda poderia trocar, porque isso aqui é uma adição algébrica. A ordem dessas parcelas não altera nada, se eu inverter a ordem. Então aqui eu poderia escrever assim, ó, raiz de 7 menos 2. E aquele ali, que está 5 mais raiz de 7, eu também poderia inverter a ordem aqui e escrever raiz de 7 mais 5. Tá bom? Então, se você observar o menos, você não pode esquecer do menos. Mas olhando para isso aqui, você poderia aplicar um produto Steven aqui, se você quisesse. Isso aqui é tipo isso, ó. Troca isso aqui por x. X menos 2, que multiplica x mais 5. Como é o produto Steven? O termo comum vai ao quadrado, certo? Esse termo comum aqui é aos dois binômios. Os termos que não são comuns aos dois binômios, você vai primeiro somar e multiplicar pelo termo comum, depois você vai multiplicar. Somando, 5 menos 2, 3. Mais 3. Multiplicado pelo termo comum. Quem é o termo comum é x. E agora você multiplica. Menos 10. Então você poderia ter feito isso. Só que no lugar de x teria o raiz de 7. Aí, ó, no lugar de x aqui teria o raiz de 7. Raiz de 7 ao quadrado. Raiz de 7 ao quadrado é 7. Tá bom? Mais 3 raiz de 7 menos 10. Ou seja, o resultado disso aqui seria 7 mais 3 raiz de 7 menos 10. E 7 menos 10? Menos 3 mais 3 raiz de 7. Você poderia fazer isso. Agora, obviamente, você não pode esquecer do sinal de menos. Né? No caso daquele caso, eu estou fazendo um outro aqui. No caso aqui, eu teria que ter colocado menos aqui na frente. Então, como tem um menos, eu troco o sinal disso tudo. Isso aqui ia ficar 3 menos, mais 3, menos 3 raiz de 7. Então, aqui foi só uma visão rápida do que eu poderia fazer, mas eu não vou aplicar isso. Tá? Nesse momento, não interessa fazer isso aqui agora, tá? O que eu vou fazer é a distributiva normal. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 2 vezes 5, 10. 2 vezes mais raiz de 7, mais 2 raiz de 7. Menos raiz de 7 vezes 5, menos 5 raiz de 7. Bastante cuidado com o sinal. Menos com mais agora, sinal negativo, tá? Sinal negativo. Raiz de 7 vezes raiz de 7 é 7. Tá certo? Sempre dá uma conferida. Ó, 2 vezes 5, 10. 2 vezes raiz de 7, 2 raiz de 7. Os dois positivos, porque positivo com positivo, positivo com positivo. Agora tem um negativo aqui, significa que vai trocar o sinal. Então, menos raiz de 7 vezes 5, menos 5 raiz de 7. Menos raiz de 7 vezes mais raiz de 7, menos 7. Tranquilo? Agora, olhando para isso aqui, ó, você vai ver, aqui tem um número, aqui tem um número. 10 menos 7, 3. E aqui é raiz de 7, raiz de 7. Radicais semelhantes, tem o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, eu posso juntar num só isso aqui, ó. Certo? Então, 2 raiz de 7 menos 5 raiz de 7, menos 3 raiz de 7. Era o que a gente tinha achado aqui antes, tá bom? Só que estava com o sinal trocado. Porque eu tinha tirado o sinal daqui menos, o menos estaria aqui fora, né? Teria que achar o contrário do que eu achei. O contrário não, sinais trocados. Tá bom? Tranquilo isso aí? Vamos passar para outro. Esse caso aqui, ó. Raiz de 3 menos raiz de 5 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 3 menos raiz de 5, que multiplica raiz de 3 menos raiz de 5, certo? Se você quiser, você pode fazer distributiva aqui também.
Mas dá trabalho demais, é melhor você usar produto notável, seu conhecimento de produto notável, certo? Não vou escrever assim. Eu vou aplicar direto produto notável. Olha só, se está elevado ao quadrado, todos os termos aqui vão ser elevados ao quadrado. Presta atenção. A raiz quadrada de 3 ao quadrado, o quadrado da raiz quadrada de 3 é 3. Sempre vai ser isso. Então, guarda uma coisa, não esqueça que isso aqui também é uma propriedade dos radicais. Se você tem um radical aqui, ó, e aqui eu tenho 5, por exemplo, se eu elevo ao quadrado, isso aqui é exatamente isso aqui, ó. Tá? Exatamente isso. Então, só que como a raiz é quadrada, e eu vou ter essa situação aqui, a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número, né? Isso aqui vai dar 5. Então eu não preciso fazer isso. Eu já sei que a raiz quadrada, que o quadrado de uma raiz quadrada é o próprio radicando que está aqui dentro, dá 5. Tá? Esse 5 aqui, ó, tá aqui. Tá bom? Então, é isso que nós vamos fazer, ó. A raiz quadrada elevado ao quadrado vai dar o radicando que está aqui dentro. Então, ó, isso aqui é um produto notável. Se está elevado ao quadrado, eu elevo todos os termos ao quadrado. O quadrado disso é 3. O quadrado disso aqui é mais 5. Tudo bem? Cuidado, hein? Cuidado. Mais 5. Estou elevando o mais raiz de 3 ao quadrado, dá 3. Estou elevando o menos raiz de 5 ao quadrado, dá mais 5. E agora está faltando, não é só isso, está faltando o quê? O duplo produto. Multiplica e dobra. Tá bom? Multiplica e dobra. Então você vai ficar com o quê? Lembra que a multiplicação, ó, de números com sinais contrários é negativo. Você vai dobrar o produto disso aí, que é 3 vezes 5. Tá bom? O produto de raiz de 3 por raiz de 5 é a raiz de 3 vezes 5. Tá bom? Então isso aqui, ó, você junta num número só. 3 mais 5, 8 menos 2 raiz de 15. Essa é a resposta. Tá bom? Usando o produto notável. Elevei ao quadrado. Aqui, ó. O duplo produto. Cuidado que o duplo produto sempre... Você tem que observar o sinal. Se os sinais aqui são contrários, vai dar negativo. Se os sinais forem iguais, se fosse menos aqui e menos aqui, aqui seria positivo. Tá bom? Então é isso aí. Se eu tivesse feito a distributiva, daria o mesmo resultado. Só que assim é muito mais rápido. Tá certo? E o último caso aqui, mais tranquilo ainda. 7 menos raiz de 2, que multiplica 7 mais raiz de 2. Olha, isso aqui também é um produto notável. Eu tinha mostrado para vocês antes. Como é que resolve isso aqui? Quadrado do primeiro, 49. Menos quadrado do segundo, 2. Só isso. Certo? 49 é o quadrado de 7. O quadrado de raiz de 2 é 2. E o sinal aqui tem que ser menos. Sempre. Tá bom? Se você tiver dois binômios, um produto do binômio soma pelo binômio diferença, tá certo? Na verdade, não importa onde está o sinal de mais ou de menos. Basta que um dos termos tenha sinais trocados. Você vai fazer o quadrado de um menos o quadrado do outro, tá certo? Então, 49 menos 2, 47. É o resultado disso aí. Tá bom? Então, esse foi basicamente o que a gente queria mostrar hoje aqui. Estou lembrando a você, para você não esquecer essa propriedade aqui, ó, uma coisa importante, para finalizar, uma pequena recordação. Quando você escreve um radical, por exemplo, assim, ele pode ser escrito na forma de potência. Isso aqui é a mesma coisa que 2 elevado a 5 terços. É a mesma coisa, tá bom? Então, não esqueça, esse número aqui, esse expoente que está bem próximo do 2,
Quando você passa para a potência, ele fica mais longe. E esse que estava mais longe do 2 fica mais próximo. Não esquece isso aqui que também é importante, tá? Um abraço então, até a próxima.